Olá mundo, aqui quem fala com vocês é o Everton Wagner e esse é o PodTag, seu podcast favorito sobre tecnologia e inovação e dessa vez sobre relocação para o exterior. Vocês já estão notando, tô com uma vozinha nova apresentando o programa aqui, não se assustem, o Luiz está participando do programa, não aconteceu nada com o Luiz, ele está tudo bem, né Luiz? O Everton comprou, pessoal. Essa daí faz parte da minha aquisição, né, então tá rolando uma transição agora. Não, brincando, a gente vai começar a alternar agora, tá? Então, o Luiz já falou um pouquinho isso, também com o Luiz Gonçalves, o nosso querido... Esse é o primeiro podcast onde você pode escolher se você quer trabalhar no Canadá ou se você quer trabalhar na Alemanha. Olha só. Do meu outro lado estamos aqui com o João Vitor. Olá, esperamos aí ser recrutados em breve. E hoje estamos com dois convidados para falar aqui sobre relocação. A gente está com o Paulo Monsores da Blacklane. E aí, tudo bom, cara? Tudo tranquilo, só gostaria de dizer para os nossos ouvintes que o euro vale mais que o dólar canadense, então a Alemanha é sempre uma opção, né? E a gente tá aqui também com o Ilya Brodsky, da Van Hack. E aí, cara, tudo bom? Tudo bem, a gente também trabalha na Europa. e também sem problemas. Touché. Bom jeito de começar, hein? E seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Hoje a gente vai conversar com grandes feras aí sobre recrutamento para o exterior. Esse é um episódio que muita gente estava pedindo e a gente convidou duas feras aí do mercado que tem muito conhecimento nessa área. O William, por exemplo, ele é muito conhecido aí no LinkedIn e tal, porque faz um recrutamento principalmente para o Canadá, é muito conhecido. A Van Hack também é muito conhecida internacionalmente e vocês já estavam pedindo fazia um tempo e é muito bacana a gente poder trazer esse conteúdo. Então, escuta esse episódio hoje que tá muito maneiro. E você sabe que esse episódio é trazido pela Impulso Network, a nossa patrocinadora e apoiadora. E o destaque hoje para a novidade da Impulso é que a Impulso está fazendo uma migração muito importante. Então é importante que você entre na Impulso para você não perder o que está acontecendo. Vai ser muito legal para todos os Impulsers, vai aumentar exponencialmente a quantidade de Impulsers na plataforma e você vai conhecer muita gente bacana. Essa comunidade está sendo construída aí de uma forma muito bem planejada e várias comunidades estão entrando. Então não perde tempo, se você ainda não está lá, acessa impulso.network, faz o seu cadastro agora ou usa o nosso link de referrals para você poder participar das oportunidades também que surgem lá. Sempre tem vaga de PHP, de JavaScript, React e Java, enfim, são várias tecnologias. Então entra lá impulso.network e faz o seu cadastro para entrar nessa comunidade que tá muito maneira. Você gosta do PodTag? Você gosta do Luiz? Gosta do Everton? Então, sabe que você pode apoiar a gente pelo PicPay a partir de qualquer valor. Você vai estar apoiando esse projeto, incentivando todo mundo a participar disso e colocando leite na mesa do Luiz. Então, tá esperando o que para ajudar? Acesse podtag.com.br e tem o botãozinho lá PicPay e ajude com o valor que couber no seu bolso. O evento desta semana é o Show Rural Digital. O Show Rural Digital é a maior feira do agronegócio brasileiro. É uma puta de uma feira que acontece lá em Cascavel. São mais de 2.800 metros quadrados com 26 stands, área de hackathon, vila de startups e muito coffee break. O evento vai ser nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro em Cascavel. Você consegue mais detalhes no www.showrural.com.br. O Show Rural é um evento que acontece anualmente em Cascavel, muito conhecido no mercado do agronegócio. E esse ano eles estão com uma pegada de juntar o meio digital no evento para trazer pessoal de tecnologia dentro desse mercado de agronegócio. E aí vai ter a hackathon, vai ter muitas startups que trabalham nesse mercado lá no evento e provavelmente vai ser muito legal. E o podcast da semana é o GVCast, feito pelo Flávio Augusto. Acho que todo mundo conhece ele um pouquinho, né? Tem um certo time de futebol conhecido, são dicas de empreendedorismo e... cara, vale muito a pena isso aqui. E tá lá presente no Cashbox, então aproveita, siga e escute que eu tô maratonando. Empreendedor de verdade, não é aquela galera de palco não, que só tem historinha pra contar, isso daí tem resultado pra mostrar. Né? Espero um dia chegar lá. E o podcast das gringas dessa semana é o meu podcast favorito. É o Ground Up Show, produzido pelo Matt D'Avella, que é o diretor do documentário Minimalism, da Netflix. Já foram gravados vários episódios e os convidados são sempre muito bons, assim. Tem comediante, tem atleta, artista, é sobre temas como produtividade, hábitos, rotina, saúde, crescimento pessoal. Os episódios são bem legais, é um podcast muito bem produzido. O Matt D'Avella é diretor de cinema, então ele manja muito de áudio também. E é isso aí, o nome é Ground Up Show. E você? Sim, você, ouvinte do PodTag. E a gente sabe que vocês são muitos, milhares.
talvez um dia milhões. Nós precisamos saber da sua opinião, tanto sobre o programa e principalmente sobre os episódios. As formas de você entrar em contato com a gente são as seguintes: por e-mail, através do contato@podtag.com.br, no @podtagoficial no Twitter, no @podtag no Instagram, na nossa página do Facebook, no facebook.com/podtag e principalmente na nossa comunidade do Slack. Se você ainda não está lá, entra no site podtag.com.br e clica no botão Slack, lá em cima. A gente está muito interessado em ter esse contato com você semanalmente nas redes sociais e no Slack, e essa é a forma de você aparecer aqui no programa, tanto no hashtag dos ouvintes quanto nos hashtags da semana, beleza? E vamos para as hashtags dos ouvintes. Isaac Correia: fala galera, agradeço muito a vocês por todos os episódios que trazem um ótimo assunto e conteúdo, e principalmente sobre o episódio de Vue.js. Graças a esse dia, tomei uns litros de vergonha na cara e me libertei do jQuery. Graças a Deus, né? Tava na hora já. Amém! Parabéns. Eu estou ansioso por alguns episódios sobre NoSQL. Cara, grande abraço pra você e só tem uma coisa pra garantir, hein? Quem sabe já vai ter até uns spoilers que tem alguém aqui do PodTag trabalhando numa empresa dessa. Ninguém pode falar alguma coisa? Acho que não, né? Não sei de nada. William Martins: muito bom podcast com essa galera. Legal ver um pessoal bacana fazendo a diferença na vida de todos os brasileiros. Ô, louco. Eu também concordo. Faço diferença na vida de todo mundo. Muito obrigado. Valeu, William Martins, muito bom saber que a gente tá fazendo um trabalho bacana, que vocês estão gostando do nosso podcast. Isso nos dá um ânimo muito bacana pra gente planejar outras temporadas, outras ideias, outros formatos, e é graças ao feedback de vocês. Agradeço aí, sei que você comentou através do episódio da Contabilizei, então muito obrigado pelo seu feedback. E sempre tem aquela acenada que a gente tá de longe, assim, quando a gente encontra alguém na rua e fala: e aí, beleza? E dessa vez é aquele alô, beleza? E aí vai pro Rafael Aquino, pro Ariel Diniz, pro Jefferson Macedo e pro Felipe Machado. Muito obrigado pelo feedback rápido de vocês, e espero que a gente possa sempre fazer diferença na vida de todos os brasileiros aí, como o William Martins sugeriu. Vamos para esse episódio, vamos conversar com o Ilha e com o Paulo sobre recrutamento. Se você tem suas dúvidas, não esqueça, entre lá no Slack e deixa sua dúvida, deixa seu comentário pra gente passar isso pra eles, e vamos para esse episódio que tá muito, muito, muito maneiro. Partiu! E é isso aí, continuando o papo que a gente já teve no passado sobre realocação, né? A gente já teve um programa inteiro aqui, vamos deixar linkado, falando sobre como que, do nosso ponto de vista, do lado do desenvolvedor, a gente recomenda a galera se preparar, né? Quais são, né, os pontos a se prestar atenção para quem tem essa ideia de se mudar para o exterior. A gente tá aqui para falar sobre o outro lado agora, né? Sobre quem recruta. A gente tá com o Eli aqui, da Van Hack, que é especialista em recrutamento, principalmente pro Canadá. E a gente também tá com o Paulo da Black Lane aqui para falar sobre, principalmente, o mercado europeu. Então, queria pedir para você se apresentar brevemente o que vocês fazem, qual é o papel que vocês têm na empresa de vocês e uma breve introdução. Então, Ilia, você pode começar? Claro, um prazer também estar aqui, obrigado pelo convite. Então, sou Ilia, eu sou o CEO da Van Hack e fundador. A gente começou a Van Hack há quase 4 anos atrás, em janeiro de 2015, e já ajudamos mais quase 600 pessoas a conseguir empregos fora. Não sou brasileiros, mas maioria brasileiros. Eu não sou brasileiro, sou canadense, mas morei 4 anos no Brasil, então talvez tenha um sotaque pequeno aqui. Mas nossa meta é realmente conectar você com vagas que patrocinam visto e também preparar você para ter o inglês, os soft skills que são necessários para conseguir uma vaga. Eu sou o Paulo Monsores, eu trabalho como Head of Engineering na Black Lane. Eu sou responsável por todas as aplicações que a gente fala Passenger Applications. Então todas as aplicações que os nossos usuários usam, o aplicativo mobile, o nosso Booking Widget para os usuários fazerem booking de corrida, o nosso website e nossas APIs, né, porque nós temos parceiros que usam seus sistemas próprios. Eu sou responsável pelos times que trabalham com essas ferramentas. Aí uma das minhas funções é começar esses times do zero. Então a parte de contratação é algo que hoje é vital pro crescimento do nosso time de engenharia. Eu particularmente acho bem interessante, pelo menos que eu já vi de vagas e oportunidades exterior, é muito usado o termo engenharia, né, para toda a parte de tecnologia. Aqui no Brasil é um pouco mais dividido. Você tem mais, acho que as 3 principais, entre aspas, grandes áreas, né, full stack, back-end e front-end, né, para web ou mobile. E aí eu vejo que é
é bem forte essa chamada assim para engenharia, né? Você, não sei se você concorda com esse ponto. Eu concordo forte, porque existe uma grande diferença para mim. Eu até estava tendo essa discussão essa semana com desenvolvedores front-end. É bem difícil você achar um front-end engineer. Você acha front-end developer. Então, por exemplo, quando você quer começar a escalar a sua aplicação, eu estou liderando um projeto agora na Blacklane que a gente está implementando o conceito de microserviços. A gente fala muito em back-end, mas em front-end a gente está falando micro front-end applications. É muito difícil você achar front-end engineers que podem conversar de organização, entende? Você acha muito front-end developer que consegue codar. É um conceito, pra mim, nossa, que tem uma diferença absurda. E aqui a gente faz bastante distinção disso. Certo, mas daí como é que vocês fazem na hora da contratação? Porque aqui no Brasil é bastante incomum, na verdade, como você está comentando. Não sei se existe uma forma em que vocês possam explicar melhor, assim, transpilar conhecimento, por assim dizer, sabe? Pô, o cara é muito bom de front-end, então quando ele chegar aqui ele vai ter alguma certa fluência para entender como funciona esse sistema de micro. Geralmente, isso eu acho que varia muito de empresa para empresa, né? Porque às vezes o cara é sênior numa empresa, né? E na outra ele é um júnior. Então, assim, isso eu acho que varia muito de empresa para empresa. Esse é meu terceiro trabalho como gestor aqui na Alemanha. O que eu tento sempre organizar na definição de processos é o que nós esperamos de um júnior, o que é esperado de um junior developer, o que é esperado de um middle level developer e o que é aonde mora o principal problema, o que é esperado de um senior developer, o que significa senioridade, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo que se eu tivesse hoje rodando uma empresa no Brasil, eu teria bem claro qual é o skill matrix que a gente está falando para um júnior, o que a gente espera, o que a gente está esperando de um middle level, o que a gente está esperando de um senior. Aí nós temos definido o que a gente espera de um team lead, o que a gente espera de um manager, o que a gente espera de um head, o que a gente espera de um director. Então isso é algo que a gente tenta deixar bem claro. Hoje aqui na Alemanha eu vejo bem complicado você imigrar júnior, porque querendo ou não, você imigrar alguém é caro, não é barato. Então assim, nós preferimos para desenvolvedores júniors pegar de países próximos aqui da Europa, né? A gente eu ainda não trouxe nenhum júnior do Brasil para cá. Nós preferimos pegar a Romênia, a Bulgária, a Polônia, trazemos aqui para Alemanha, porque na Alemanha não tem, né? É algo que não tem. E aí pro profissional júnior já é bem complicado a contratação, porque hoje tem muita gente que não faz um curso superior de TI, né? Ele faz esses bootcamps e aí fala, mas aí ele aprende, ele sabe fazer. Cara, você fazer um onboarding de um cara que fez o bootcamp é completamente diferente de você fazer um onboarding de um cara que tem um Bachelor em Computer Science ou Information Technology, porque eu não consigo ter uma discussão de orientação objeto ou de arquitetura com um cara que não fez faculdade. Então o onboarding de um júnior que vem de bootcamp, ele é muito mais extenso e a gente visita muito foundations, né? Então eu diria pro júnior hoje que ele se prepare no Brasil para atingir uma posição de middle level, né? E o sênior, cara, aqui na Alemanha, ele é o cara, assim, se achou se agarra é o cara, pelo amor de Deus, porque não existe, não tem. Verdade. Esse cara não... Aí você fala, eu queria contratar um engineer manager com soft skills. Cara, esse cara, ele não existe mesmo. Então hoje o quente aqui na Alemanha é o cara que tá na transição de pleno para sênior. Sênior, absurdamente, tem uma demanda absurda, e gerente, para vagas gerenciais de liderança. Isso daqui, o mercado tá absurdamente quente. Sim, eu concordo. Só pra falar, eu morei em Berlim para 10 meses no ano passado e também vi a mesma coisa. Tem muita demanda. Acho que na Europa inteira e também no Canadá é basicamente a mesma coisa. Se você tem uns 3, 5 anos de experiência, sabe programar bem, também lidar com pessoas, tem grade
grande demanda para suas habilidades no mercado da Europa e Canadá. E o que eu vejo assim, o que pra mim difere, galera, um cara que ele tá tendo a formação para ser um engineer. Hoje eu vejo muito cara que ele consegue ler no Stack Overflow, copiar, adaptar o código e fazer funcionar. Pô, isso é lindo. Isso é bom, eu não tô dizendo que isso é ruim, mas eu encontro pouquíssimas pessoas que entendem o porquê eles estão fazendo aquilo. Então, assim, eu vejo um monte de gente que sabe como o React funciona. Não, beleza, eu vou aqui, eu vou usar o render aqui, eu conheço o ciclo de vida de uma página, de um componente em React e tal, eu copio, colo, mas aí quando eu falo, cara, eu gostaria de entender como nós podemos quebrar essa aplicação para eu ter componentes distribuídos. Qual é o pró e qual que é o con de eu ir para esse approach? Aí você o teu número de candidatos já se reduz, assim, absurdamente. Que são pessoas que conseguem realmente entender quais são os prós da solução abordada, quais são os cons, que a gente fala profundamente em um determinado conhecimento de uma parte da tecnologia para dar um diagnóstico. Hoje eu vejo as pessoas, elas muito focadas, que é aí que eu falo, para mim esse cara é um developer, em pegar uma história que vem do Scrum e falar, beleza, é isso que tem que desenvolver? Ah, beleza, eu tô confortável nessa code base aqui. Ele vai, desenvolve, entrega, tá lindo. Mas esse cara, ele é um developer, ele não é um engineer. Então essa pra mim é a principal distinção. E aí na entrevista aqui tem, diferente do Brasil, né, que isso foi uma das minhas maiores estranhezas, aqui não é com um bate-papo ou 2 bate-papos que você é contratado, né? Então aqui o processo pra contratar, ele é penoso, ele demora. São aí umas 5, 6 entrevistas. Meu último trabalho agora, eu fiz 12 entrevistas para ser contratado como diretor de engenharia. Caraca, 12 rounds? 12 rounds com gente de infraestrutura, gente técnica, gente de gestão. Aí eu fiz uma entrevista final com o chefe de arquitetura da empresa. Então, para um sênior hoje, quando eu vou contratar um sênior, a primeira coisa que a gente faz de entrevista é o HR, que aí eles fazem a entrevista de cultural fit, que é basicamente para ver se a pessoa, primeiro, consegue se comunicar, né, em inglês. Eu não falo que você tem que ter um inglês fluente, porque eu não acredito que ninguém tem inglês fluente no Brasil se não tenha tido uma experiência internacional. Você pode ter um inglês avançado, mas o inglês fluente eu acho bem complicado. Então, assim, para ver se você consegue se comunicar. O cara não precisa ser um especialista no assunto inglês, mas ele tem que conseguir entender o que é falado e tem que conseguir emitir a opinião dele. E chegando aqui, com o tempo, ele vai adquirir uma fluência muito, muito melhor no idioma. Então, o primeiro round de entrevistas é mais pro ouvido do candidato, o que ele tem feito, o que ele não tem feito. Então, assim, é uma entrevista bem tranquila, geralmente é 30 minutos. Aí, a segunda entrevista, geralmente, ela é uma entrevista técnica para ver o seu nível técnico, aonde você tá. E aí é aonde que eu consigo ver qual que é o nível de profundidade do candidato. Então, quando eu falo, cara, me diga um projeto que você tá orgulhoso e por quê? Então, só com essa perguntinha aqui, você já consegue ver. Às vezes, eu já peguei candidato e ele fala, eu tô muito orgulhoso que eu fiz uma página ali bacana, que tem um formulário que manda e-mail. E tava aplicando uma vaga de sênior. Eu falei, tá, mas esse o teu projeto? Assim, é o projeto da tua vida isso daí? É o projeto da minha vida. Então, aí você já sabe, tá, esse cara aí, ele realmente não é sênior mesmo, né? Vamos ver. E aí, baseado nisso é que você começa a entrar tecnicamente nos assuntos, né? A Blacklane, a gente não faz mais code challenge, a gente faz uma conversa técnica onde a gente pergunta, realmente, a primeira pergunta, qual o projeto que o cara tá mais contente e por quê? E dentro disso a gente começa a entrar profundamente em conceitos de conceitos técnicos mesmo do que o cara tá contente. Depois a gente faz uma entrevista de whiteboard, que aí a gente pergunta conceitos básicos, por exemplo, se você é um back-end developer, a gente pergunta pra você, cara, eu tenho um sistema 1, tenho um sistema 2, e eles se comunicam através do protocolo HTTP. O que eu faço para deixar essa
comunicação mais segura? E aí, baseado na tua resposta, a gente consegue ir mais profundamente no seu conhecimento. Aí depois do whiteboard, você faz uma entrevista com o time que você vai trabalhar, e aí o time também faz aí uma entrevista mais técnica, voltada no contexto que o time está inserido, e aí a partir daí a gente faz se você é aprovado, nós fazemos uma oferta de trabalho. Geralmente esse processo dura em torno de 2 semanas, aí você sai com uma oferta. Isso para developer e engineers, né? E agora para gestor, aí a parada é um pouquinho mais complicada. E agora, Ilya, puxando um pouco o que o Paulo falou sobre o lado da Europa, o que você vê que é o perfil do profissional em questão de senioridade, e também se puder dar uma passada no processo seletivo, de como que funciona esse processo seletivo para as vagas, principalmente do Canadá? Honestamente falando, é basicamente a mesma coisa. Não tem muito pra dizer que é diferente. Paulo falou muito bem. Eu acho que também tem muito falta de senior e também tem que ir profundamente no tecnologia. Sempre tem RH, depois técnico. Algumas empresas faz o Coding Challenge, outras não. Algumas empresas também te chamam para fazer a entrevista final pessoalmente, mas isso não é tão comum. Mas não tem muita diferença. Como falei, morei na Europa, morei no Canadá. Os dois são muito semelhantes em termos de qual tipo de profissionais. Uma diferença, talvez, é o tempo de entrevista, que acho que talvez na Alemanha fica um pouco mais completa. Nunca vi 12 entrevistas, talvez só em Microsoft e Amazon. Aqui principalmente 3 ou 4, mas também tem muitas empresas na Alemanha que faz 3 ou 4, então depende da empresa. Mas acho que, em geral, as empresas aqui no Canadá são um pouco mais rápidas, mas também tem as empresas que demoram 1 mês e meio, outras demoram 1 semana. Eu já tive um cara de Argentina que foi contratado em Toronto em 24 horas, então às vezes é bem rápido, mas normalmente é 3, 4 semanas. Eu acho que depende muito também o perfil da empresa. Da vaga, por exemplo, você vai contratar um diretor, tem tanta coisa que você tem que avaliar, são tantas pessoas, porque, por exemplo, uma vaga de liderança hoje, quando a gente vai contratar um head, cara, que a primeira coisa que a gente tem que definir, né, o perfil desse head of engineering que a gente tá procurando, é técnico. Aí, se é técnico, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, ele tem um conhecimento técnico básico? Beleza, ele tem. A segunda coisa, ele consegue conduzir um time, ele consegue compartilhar o conhecimento que ele tem com o time, ele é um bom mentor. Como que ele faz mentoria? Beleza, essa é a primeira parte. Como head, por exemplo, você também tem que fazer entrevistas com pessoas que não vão estar respondendo a você, mas você vai ter que trabalhar diretamente. Por exemplo, eu não sou responsável por product managers, porque a gente tem um departamento para produto, mas eu trabalho absurdamente junto com eles. Então, aí tem um round de entrevistas só com product managers para ver se tem uma sinergia. E aí, depois você tem entrevista com o que a gente fala que é o C-Levels, né? Que são os meus chefes, né? Eu respondo a um CTO, a um CEO, a um COO. Então, aí também tem as entrevistas com esses caras. Então, conforme você vai subindo, né? O nível de gente que você tem que falar é diferente. Você fala que é o que eles falam, né? Você tem relacionamentos verticais, que são os seus chefes e pessoas que respondem a você, e os relacionamentos horizontais, que são pessoas que não respondem a você, mas você trabalha junto, que você precisa da ajuda dela nos dia a dia para conseguir as suas coisas feitas. Então, assim, são muitas entrevistas. Falando em termos de dica, né, que vocês começaram começaram falando, uma coisa que eu investiria desde o começo, se hoje eu fosse quando eu dou conselho hoje para os meus middle level developers, para os meus seniors, cara, invista nas suas soft skills. Isso faz, olha, total diferença. E soft skill, hoje eu vejo no mercado, os desenvolvedores, eles não valorizam, eles falam, não, eu sou bom em falar, não, eu falo muito bem, eu sei me comunicar, mas isso não é soft skill, isso daí pelo menos é o mínimo que eu espero de qualquer pessoa que quer trabalhar no mercado, é que ela fale com respeito, que ela consiga comunicar as suas ideias, mas eu digo soft skills, primeira coisa, cara, você é uma pessoa que a sua solução, você não tá atrelada a você sabe ouvir diferentes pontos de vista,
Você consegue, quando você propõe algo, você consegue dizer quais são os prós da sua solução, quais são os cons. Quando algum colega critica a sua solução, você entende que isso não é sobre você, é sobre a sua solução técnica. E eu vejo que brasileiro tem muita dificuldade com isso quando vai trabalhar com outras culturas. Por exemplo, eu gerencio um time onde a gente tem 2 brasileiros, nós temos um russo, um ucraniano e um alemão. A cultura russa e ucraniana, elas são muito parecidas no que eles criticam você, e não é crítica, são críticas construtivas, mas eles falam diretamente, olha, isso daqui está ruim por causa disso, disso, disso. E nós brasileiros, nós não somos tão diretos, né? Nós gostamos de contornar o problema, falar bem de mansinho para as pessoas não se ofenderem. Isso para brasileiro, cara, cai de um jeito assim, pô, o cara tá me criticando. E aí começa o caos, né? Pra ter discussões. Então, a primeira coisa que eu falo, cara, é você conseguir desenvolver na sua carreira um pragmatismo em relação a soluções, a resolução de conflitos. Não ser a pessoa que causa conflito, mas ser aquela pessoa que tenta achar o common ground dentro do teu time, né? O senso comum. Não está completamente atrelado às suas soluções técnicas, né? Não, isso é bom, isso é ruim no que eu tô propondo. O que o nosso colega tá propondo é bom aqui, é ruim aqui. Baseado nisso, eu acho que o trade-off que nós podemos fazer pro problema que temos é esse. Geralmente, as pessoas que têm esse equilíbrio emocional, essa inteligência emocional, elas crescem muito rápido dentro de uma empresa. Elas conseguem... Hoje, para mim, eu não defino senioridade em conhecimento técnico que você tem. Eu acredito que você tem que ter um conhecimento técnico bacana, um mínimo, mas eu acredito na senioridade hoje você é muito capaz de fazer mentoring de pessoas e ajudando times a fazerem decisões inteligentes do que você está resolvendo problemas técnicos. Falando agora sobre o perfil do desenvolvedor, na verdade do profissional brasileiro, qual que é, vocês veem, acho que o Elia pode começar, como que vocês veem o perfil do profissional, tanto em soft skills quanto hard skills, como que o profissional brasileiro se destaca? Qual é a diferença dele para um profissional de um outro país, às vezes, um europeu, um americano, um asiático, por exemplo, e quais são as nossas forças? O Paulo falou um pouquinho sobre os problemas que a gente tem em soft skills, principalmente, né, povo latino, é assim mesmo, mas sobre outros pontos, o que vocês podem comentar? Então, para mim, o que eu vejo quando eu converso com empresas sobre o fato que a gente tem muitas pessoas do mundo inteiro, mas a maioria são do Brasil, eles falam, isso é sempre bem visto, porque a opinião dos estrangeiros do Canadá e também acho na Europa que brasileiros são pessoas positivas, são pessoas que trabalham bem em grupos, talvez eles são comunicativas, que podem compartilhar alguns problemas ou algumas soluções bem. Claro, esse ponto negativo também de não ser tão diretos, é verdade, mas eu acho que às vezes eles são mais abertos para, tipo, no dia a dia falar oi, estão abertos para outras culturas. Canadá e também acho que na Europa são lugares bem multiculturais, então se você consegue, como o Brasil é um país de pessoas do mundo inteiro que migraram lá há muito tempo atrás e um país muito misto, também acho que encaixa bem nos times do programação, que são no Canadá pelo menos bastante diversos, e acho que na Europa também, né? Então esse ponto é muito importante falar, porque normalmente pessoas das outras culturas, eu sou russo na verdade, então posso falar sobre as russos, são um pouco mais fechadas, mais quietas, talvez não vão falar exatamente o que estão pensando se você não vai atrás deles, porque depende da pessoa, mas é um pouco diferente, difícil de falar, mas sim, eu acho que os brasileiros têm esse calor que ajuda, e essa positividade que também, quando você está tentando resolver o problema, é um grande fator. Eu falo, o brasileiro ele tem uma garra, uma vontade, ele vem pro exterior com sangue nos olhos, porque é o seguinte, quando você, por exemplo, chega aqui na Alemanha, cara, se for mandado embora, você tem que voltar pro Brasil. Então, cara, o cara chega aqui, chega pra guerra mesmo, cara, eu tenho que dar certo, eu não tenho opção de dar errado. Então ele tem um comprometimento com a empresa, e querendo ou não, o Brasil, as empresas não ficam rasgando dinheiro
dinheiro à toa aí, né? É tudo, grande parte das empresas é tudo bem controladinha, bem organizado em termos de gestão, de custo. Por mais que seja bagunçado, eu vejo aqui na Europa algumas empresas, como a Alemanha é um país rico e o governo, ele ajuda muito a empresa quando ela tá passando por maus bocados, o pessoal é bem tranquilo. Eu já tive situações aqui, por exemplo, era quase hora do almoço, tinha um bug em produção, cara, o time completamente estrangeiro, pararam o que estavam fazendo, foram, agora é hora do almoço. Não, mas tem um bug em produção, o cliente tá reclamando. Não, depois do almoço a gente vê, isso é tranquilo. Cara, brasileiro, é comprometimento 400%. Não, o que tá rolando aí, o que tá pegando? É uma proatividade diferenciada. Isso eu vejo justamente porque é coração, eu vejo o brasileiro colocando coração. Então, esse é o lado bom de você colocar coração em algo que você tá fazendo. E a gente, assim, eu falo por mim e por alguns brasileiros que trabalharam comigo, cara, a gente tem muito medo de não dar certo. E assim, querendo ou não, o teu visto no começo de vida aqui na Alemanha é atrelado à tua empresa. Se a tua empresa te manda embora, você tem que arrumar outro emprego. Se você não arrumar, cara, você tem que voltar pro Brasil. E é diferente de um cara que é europeu. O cara é europeu, se ele é mandando embora, pra ele, beleza, tá cegado, eu posso ficar aqui, eu sou europeu. Então, isso, hoje a Black Lane, ela tem um carinho por brasileiro absurdo. Hoje a gente tem um time, a empresa tem quase 500 funcionários, nós temos 12 brasileiros no departamento de engenharia, nós temos 2 brasileiros em Customer Care, nós temos um brasileiro em Business Intelligence e a gente tem um brasileiro em Marketing. Desses brasileiros, quase 20 brasileiros aí, 5, 6 estão em posições estratégicas dentro da empresa devido a esse comprometimento que o brasileiro tem. Eu concordo muito com isso. No Canadá também é a mesma coisa. Se você está mandando embora nos primeiros anos, antes de que você pega seu residência permanente, você tem que voltar ou achar outro emprego aqui. Porque tem muitos imigrantes do mundo inteiro. Então, se você não tem como, se você é um imigrante de uma outra parte da América do Norte, talvez você também é mais tranquilo, igual se você é europeu que está mandando embora, mas realmente não tem muitos americanos trabalhando aqui. Então, tem vários imigrantes, acho que em geral, que tem esse compartimento, mas brasileiro, eu acho que é mais do que a média. Posso falar sobre o nosso time, o próprio time da Van Hack. A gente só contrata Van Hackers e por enquanto são brasileiros. E eles são muito, muito comprometidos e trabalham bem, não dá muito trabalho, é sempre dedicação total. Então, eu acho que isso é um grande fator e muitas das empresas com quem a gente trabalha são bem felizes sobre isso. Às vezes as coisas não funcionam, mas é muito raro e acho que isso é um dos pontos que está fazendo as empresas pensar mais sobre contratar pessoas de fora, né, dessa atitude de trabalhar até o final do projeto e dar o melhor. Legal. Uma coisa que eu estava pensando aqui com as mudanças e com o cenário econômico do Brasil, né, muita gente, principalmente ensino superior, eu acho que 2017, 2018 foi o ano que mais teve pessoas com ensino superior que saíram do Brasil. Vocês viram um aumento na quantidade de procura da parte desses profissionais ou da quantidade de profissionais que vocês trouxeram para o exterior comparado aos anos anteriores? Realmente foi significativo essa procura? Eu acho que desde quando a gente começou o Van Hack, tinha muita procura das pessoas interessadas em mudar para fora. A gente começou, na verdade, com uma cidade, Vancouver, isso porque chama Van Hack, mas a gente depois cresceu para o Canadá inteiro e agora na Europa e talvez outros lugares em breve. E sempre tive muita demanda e acho que eu não vi muito grande diferença, só vi a mesma coisa não parando, mas tá bem forte. Tem muitas pessoas, não sou do Brasil, novamente, mas claro, muitos brasileiros que estão querendo trabalhar fora. Continua. Aqui, pelo menos em Berlim, a gente é de um grupo cristão aqui que a gente achou, a gente construiu aqui em Berlim, cara. Cada 2 semanas é uma família nova que a gente tá recebendo no grupo, que eu posso dizer assim, o ano inteiro é família nova chegando, recém-casados, famílias com 2, 3 filhos, pessoas solteiras geralmente não é menos, mas eu posso dizer não teve muita diferença por causa disso. Chega gente de tudo quanto é tipo de profile aqui. Mas o processo de mudança é constante, cara. Nesse grupo cristão, que nem eu falei pra vocês, cada 2 semanas, 3 semanas, pelo menos alguém novo tá
tá chegando. Eu só queria fazer uma pergunta com relação que o Everton falou sobre graduação. Vocês veem a necessidade de contratar especialistas que tenham pós-graduação? Vocês acham que tem alguma relevância? Profissionais que tenham mestrado, doutorado, vocês acham que tem demanda para isso? O visto é mais fácil, né? Assim, por exemplo, aqui na Alemanha, se você tem um mestrado, tem um doutorado, o processo para você ganhar o que eles chamam no visto chamado Blue Card é muito mais fácil do que o cara que não tem nada, né? Uhum. Ajuda muito. Mas, em termos de empresa, cara, a galera tá tão desesperada por mão de obra que consiga resolver problema. Eu acho que mestrado e doutorado aqui é se você está procurando trabalhar em laboratórios, porque aqui, por exemplo, tem muito laboratório de pesquisa aqui que paga um salário bacana, um salário de um pesquisador com pós-doc aqui é 60 mil euros ano. Então, aí é uma vaga específica, você precisa ter o doutorado, ou você precisa estar em um processo de conclusão do doutorado, porque você vai ser funcionário de um laboratório. Então, tem muitas empresas privadas de pesquisa que pedem isso. Mas em tech, na verdade, para você trabalhar nesses cenários de startups, eles querem saber se você tem experiência, né, no que está falando e se você realmente consegue resolver problema, né? Eu não vejo ainda como um grande diferencial você ter um mestrado para trabalhar aqui no cenário de empresas de tecnologia. Mesmo em áreas mais especializadas como machine learning, você acha que não tem tanto diferencial assim? Hoje, o meu time de machine learning, é que aqui na Europa, né, é um pouquinho diferente a formação deles, porque, por exemplo, o cara fica 3 anos fazendo ciência da computação, e aí ele já emenda mais 2 anos no mestrado, né? Por exemplo, ciência da computação no Brasil são 5 anos de graduação. Então, aqui na Europa, o sistema educacional, ele já forma muito mais gente saindo da graduação com 22 anos, 23 anos, como mestre. Mas, assim, o time lead que faz diferença nesse time, cara, ele não tem nem graduação. Então, assim, e os analistas bons, eles são matemáticos e estatísticos. Eles nem chegam a ter um background de computer science. Porque data science, o cara que faz o diferencial é um bom matemático, um bom estatístico que entende de algoritmos, que entende de inteligência artificial. Então, eu não atrelaria, tem muitos bons doutores, muitos bons mestres nessa área, mas é porque eles são bons, porque a maioria dos doutores e mestres que eu vejo, eu falo, pelo amor de Deus, como que deram um título de doutor pra esse cara? Jesus amado. Meu Deus. E aí, uma coisa, vocês veem, o João falou sobre graduação e mestrado, doutorado e tal, e como vocês veem certificação? Vocês acham que hoje em dia é um diferencial, de alguma forma, você ter uma certificação técnica de linguagem de programação ou de alguma ferramenta específica? Pra mim, não. Nossa, eu vejo o cara... porque que tá na entrevista... Eu fui entrevistar um project manager. Cara, eu tenho PMP. Pô, no Brasil, fala, nossa, o cara tem um PMP, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei pro cara e fiz uma pergunta básica. Cara, você vai estar trabalhando com um time multidisciplinar. Como você trabalha com resolução de conflitos? Ou você entende a diferença do coaching pra performance e do coaching pra personal development? O cara... beleza, como você trabalha com a questão de mitigação de riscos dentro de um ambiente agile? As pessoas... É legal você ter uma certificação, mas é interessante o que você faz com esse pedaço de papel que você tem, né? Qual a experiência que você tem? Então, hoje aqui, e principalmente eu via no Brasil dando um peso muito grande pro cara que é certificado Java. Cara, aqui não vale nada. Aqui é tipo assim, não vale absolutamente nada, é zero, é tipo desperdício de dinheiro e tempo. Sim, novamente 100%, concordo 100%. Não faz muito não faz diferença nem no visto no Canadá. Você pode ganhar o visto sem graduação, sem bacharel, sem mestrado, só precisa de, acho que 3 ou 5 anos de experiência e você tá bem. É o mesmo processo de visto. E também, como o Paulo falou, é meio que perda de tempo e dinheiro. Pessoas olham isso, talvez, interessante, mas realmente não é algo que vai fazer diferencial. Eles sempre vão quer uma conversa
conversa, sempre vai ter uma entrevista técnica, e isso onde você vai realmente mostrar suas habilidades, não é com um papel. Muito bom. Eu queria entrar num tema, porque a gente está comentando aqui, partindo do princípio que, por exemplo, eu, Luiz, estou atrás de uma vaga no Canadá, eu estou atrás de uma vaga em Berlim, e daí qual seria todo esse processo, o que vocês vão avaliar daí para frente. Mas é bastante comum receber, principalmente pelo LinkedIn, alguns recrutadores vêm, mandam oportunidades e perguntam se nós temos interesse. Não sei se vocês podem comentar qual que é os critérios que um recrutador olha para ele abordar uma pessoa, assim, que vocês acham que é importante, que é positivo. Fala, cara, achei bacana esse cara aqui no Brasil ou em outro país, então eu vou abordar esse cara que pode ser que ele preencha uma vaga que eu tenha aberto uma demanda aqui. Não é muito complicado. Eu acho que pessoas do recrutamento talvez vão sentir ofendidos quando eu falo isso, mas é muito para um recrutor mesmo, um recrutor junior talvez, é só olhar nos keywords. Se você tem os keywords e alguns descriptions bons, uma coisa muito high level, porque eles estão trabalhando num jogo de números, para a maioria dos tempos. Eles estão querendo mandar mensagem para 100 pessoas e talvez desses 100, uns 5 vão responder e os 2 vão ser qualificados. Claro que tem recrutadores um pouco mais especializados para vagas mais difíceis de atender, eu acho, mas basicamente se você tem um LinkedIn bom em inglês, com as habilidades que você trabalha, o tempo que você trabalhou, tudo preenchido bem, talvez um link para seu GitHub e seu currículo, isso é bom o suficiente. Se você coloca lá no seu LinkedIn, tipo, open for the relocation, ou tá interessado em mudar em algum país ou alguma cidade, isso vai ajudar mais ainda, porque muitas empresas não sabem quem realmente está interessado em trabalhar fora. Mas é muito jogo de números com recrutamento, na minha opinião, a maioria das vezes. Concordo plenamente. O cara que faz o primeiro filtro, ele não é um cara técnico. Geralmente é um time interno de RH ou agências externas, e ele vai lá, Ruby, procura tudo que tem Ruby, ou Sidekick, ou React. Então a primeira coisa, tem um bom LinkedIn em inglês, né? Isso é a primeira coisa. Um bom summary do que você tem feito ali. Olha, sou um back-end developer com 5, 6, 7, 3, 2 anos de experience, porque eles vão estar buscando esse número. Tenho trabalhado bastante com tecnologia X, Y, Z. Tenho experiência com esse tipo de projeto. Tenho experiência com esse tipo de metodologia de gestão, Scrum, XP. Importante colocar isso. Descrição de trabalho, descrição breve, aqui dentro sou desenvolvedor React, tenho trabalhado em projetos XYZ, tenho usado React, Redux, Library X, Library Y, dá um look aqui nesse link. Esse tipo de descrição potencializa muito a possibilidade de recrutador te abordar. E também o LinkedIn, ele pergunta para você se você quer falar para os recrutadores que você estava à procura de coisas, né? Você tem essa opção de deixar o LinkedIn sabendo. Então, quando você faz isso, cara, a sua timeline, o teu mail de mensagens no LinkedIn fica algo bastante interessante. Isso é realmente. Nas oportunidades que eu deixei o meu aberto, eu recebia pelo menos umas 10 comunicados por dia, assim. Só que a maioria é engraçado que provavelmente é uma ferramenta automatizada que os recrutadores usam, né? Porque às vezes tem umas vagas muito genéricas, assim, que dá pra ver que o cara realmente não leu o seu perfil. Foi o que o William falou. O cara é número, né? Ele precisa atingir, 300 pessoas, dessas 300, 30 vão responder, e aí ele vai começar a investir tempo em entender você melhor. Outra coisa que eu posso falar, esses links para seus projetos são muito importantes. Eu tava do lado não era o recrutador, era um CTO da empresa, mostrando para eles alguns perfis dos Van Hackers que aplicou para a vaga dele, e ele começou a tentar procurar o que essas pessoas realmente tinham feito. Então é um pouco diferente de um recruiter, um cara que é técnico, então ele vai olhar o projeto, ele vai querer entrar no source code, ele vai querer ver o aplicativo e realmente entender o que você criou.
criou. Então, se você pode colocar lá alguns exemplos de projetos, talvez não projeto de um site que manda um e-mail, igual a Paula falou, talvez uma coisa um pouco mais completa, não sei. Isso vai fazer grande diferença. Talvez se você fez algum code open source, que eu sei às vezes pessoas falam que não posso compartilhar meu código que é privado da empresa, tenta fazer alguma coisa, criar alguma coisa que mostra, ok, talvez você sabe fazer, ou talvez alguma coisa que você tem interesse. Isso vai fazer também grande diferença se você vai pegar uma entrevista ou não. Queria perguntar pra vocês assim, se existem algumas características que vocês, como recrutadores, identificam que, assim, vocês, não é essa palavra, mas vocês abominam, assim, vocês falam, não, se o cara fez isso aqui, se mostrou isso, pra mim já, tipo, corta, e é uma característica que às vezes a pessoa pode até ter tido de uma forma involuntária, né? Por exemplo, o cara usa muita gíria, o cara é muito informal, eu achei que o cara, sei lá, exagerou demais no LinkedIn dele, floreou, e isso não é bem visto aqui. Tem alguma coisa que, tipo, se o cara tem essa prática, acaba perdendo grandes oportunidades. Ou se o cara tem PHP no perfil, né? Se colocou que tem um podcast. A questão que eu vejo aqui, o que você põe no seu currículo, geralmente, pelo menos nas suas 2 últimas experiências, as pessoas vão perguntar. Então, por exemplo, certa vez eu entrevistei um candidato que ele colocou que ele tinha experiência com microserviços. Então, beleza. Você colocou que você tem experiência com microserviços. Vamos falar de microserviços. Então, é importante que você coloque lá o que você fez ou o que você trabalhou, que você esteja confortável para falar sobre esse assunto. Então, eu fui falar de microserviço com o cara não entendia que microserviço eu vou ter um serviço A numa codebase e um outro serviço B numa codebase que eles vão conversar. Pra ele era tudo o mesmo código. E ele falava, não, isso é microservice pra mim. Eu falei, acho que não, meu amigo. Acho que aí estamos tendo uma diferença, né? O cara falou, eu sou especialista em API. Aí eu perguntei pra ele, qual que é a diferença de authentication e authorization? Aí o cara, não, pra mim é tudo a mesma coisa. Então, aí você vê que o cara não tem. Só pra pegar aqui, qual que é a diferença? Tô anotando aqui rapidinho. Não, é que geralmente assim, eu não sei como é no Canadá, mas eu vejo em Berlim o pessoal é muito aberto. Berlim é muito aberto para a diversidade, né? Eu acho que o Canadá é um país como um todo aberto para a diversidade. Eu posso dizer da Alemanha, Berlim é uma cidade muito aberta para diversidade. Então assim, eles não se importam muito na maneira como você veste, da maneira como você fala, da maneira como você se comunica. O que é importante é o que você tá falando, o que você tá colocando no papel, se realmente tenha uma experiência. A única coisa que eu não gosto em entrevista, aí depende do perfil. Por exemplo, quando eu tô entrevistando um sênior, a minha preocupação é, quando eu vejo que o cara fala, eu sou o cara, eu que fiz, é eu que faço. Por exemplo, às vezes a posição de sênior que a empresa tá esperando é alguém que queira colocar o time nos holofotes e não a si mesmo nos holofotes. Então, quando eu vejo alguém que tenha essa postura, eu falo, talvez essa pessoa ainda não esteja pronta. Quando eu vejo um cara numa posição de liderança, o que eu busco nele é o que a gente fala servant leadership, né? Liderança para servir. E não liderança para dizer, você tem que fazer X, Y, Z. Então, esse tipo de personalidade eu acredito que tem mais dificuldade para se realocar aqui, porque aqui as empresas têm tentado evitar essa questão de faça o que eu digo, não, eu sou o cara eu sou o rei da verdade, sou eu quem sei, mas assim, quem tem aquela humildade de não, isso eu fiz errado, esses são meus mistakes, essas são minhas falhas, é isso que eu estou procurando crescer, eu procuro sempre achar um meio termo, e esse tipo de coisas são coisas que já meio que barram numa entrevista inicial com o RH. Outra coisa é quando a pessoa está sempre procurando por dinheiro. Isso daí é algo, na primeira entrevista o cara já quer saber qual que é salário, qual que é benefício. Isso daí, cara, já não rola, não dá muito certo também. Dinheiro, aí também quantos dias de férias eu tenho que... Exatamente. Sim, só para agregar, eu não posso falar muito sobre o lado de tech, mas eu vou falar um pouco, talvez, lado de RH, os outros fatores. Uma coisa muito, muito simples que eu vejo muitas pessoas não conseguindo emprego só por causa disso é ser num ambiente profissional durante a entrevista, que você vai fazer a entrevista
virtualmente quase todas as vezes, né? Então, se você tem Wi-Fi ruim, se você tá num lugar público, eu já escutei que alguns dos nossos membros fizeram entrevistas num cybercafé, ou um lugar onde tem um monte de pessoas passando na rua, que não faz, tipo, não mostra que você realmente é sério sobre essa oportunidade. Também chegando atrasado, acontece muito, várias coisas assim, que se você não tá fazendo uma entrevista virtualmente, isso já é difícil, já tem essa barreira. Então, se você aumenta essa barreira mais fazendo essas coisas, é um grande negativo. Mas assim, eu também quero concordar com esse ponto de arrogância. Se você pensa que você é o rei de verdade, se você sabe de tudo e talvez fala uma coisa que mostra que você não sei como trabalhar em grupo, que é muito importante aqui, às vezes mais importante que realmente se você é um bom programador, se você pode trabalhar com os outros, isso pode ser realmente um fator bem negativo. A gente tive esse ano, na verdade, em março, a gente fez uma hackathon em São Paulo, que a gente vai fazer novamente, mas durante o primeiro hackathon temos uma empresa canadense que foi para São Paulo e fiz entrevistas lá pessoalmente. E um dos caras durante esse hackathon, o challenge era muito aberto, era tipo criar uma API que faz uma coisa simples. Não era uma coisa tipo ter que resolver um problema com uma resposta certa, é uma coisa bem ampla, bem aberta. Então durante a entrevista o cara terminou o challenge em meia hora, mas tinha tipo 6 horas de aberto pra você, e o cara não conseguiu vaga porque ele achou que ele é tão inteligente que ele fez tudo em meia hora, mas isso não era o ponto era usar o tempo o máximo possível para realmente criar uma coisa interessante e também explicar isso, mas foi depois disso ele realmente falou, eu sou o melhor daqui, tipo, eu fiz muito rápido, esse tipo de coisas, e automaticamente ele tava fora. Depois ele ficou bem puto com isso. Mas enfim, acho que esse ponto de ser humilde e também ser preparado, estudar a empresa é outra coisa. Muitas vezes pessoas nem passa 5 minutos olhando no Google antes da entrevista, e normalmente quando você faz isso, a empresa pergunta 2, 3 coisas, dá pra ver que você não sabe nada deles, e eles vão perguntar por que você tá conversando comigo, se você não passou 5 minutos, 10 minutos, meia hora pesquisando sobre a gente. Claro, você não tem interesse. Se você quer qualquer emprego, isso é outra coisa. Não é eu quero qualquer emprego porque eu quero sair do Brasil. Muitas vezes é uma falha que eu vejo os brasileiros fazer. Tipo, por que você quer trabalhar no Black Lane, por exemplo? Paulo, você deve estar perguntando às pessoas isso, né? E se eles falam, não sei, Berlim parece uma cidade legal, vocês patrocinam visto, tipo, talvez alguém não é tão burro pra falar essas coisas, mas uma coisa parecida com isso, dá pra ver que ele não entende muito o que é Black Lane, você vai cortar essa pessoa, né? Com certeza. Sim, exatamente. Então, esse é um grande red flag que não pode fazer na entrevista. Mesmo se isso realmente, tipo, você não quer estar no Brasil mais, eu entendo, eu morei 4 anos no Brasil, também saí do Brasil, eu entendo como que é, mas eu acho que você tem que pesquisar, tipo, mais a empresa tá fazendo muito esforço para, tipo, patrocinar seu visto, né? Então, como o Paulo falou, não é barato, tem que ter uma razão forte que as pessoas realmente encaixem na empresa. Eles não vão tomar esse risco se eles não têm certeza absoluta que você gosta deles, você fica com eles, vai trabalhar por 2 anos ou 1 ano e meio, tipo, muito tempo com eles, não vai só chegar lá, pegar seu cidadania, ou você pega seu residência permanente e pula para outra empresa. Enfim, tem vários fatores, mas esses são alguns. Vou dar uma dica quente aqui do que falar, hein? Dica quente, hein? Só hoje, hein? Só porque o Luiz foi um dos meus melhores alunos. Vamos lá. Olha só. Porra, a média era baixa, velho. Como é que é o negócio? Ô, louco. Ô, louco, que gratuito, hein, Luiz? Que gratuito, hein? Nesse momento, eu gostaria de comunicar a demissão do Everton do podcast. A gente tá cancelando todas as ações ordinárias do Everton na empresa PodTag. O que eu vou dizer assim, quando pessoas perguntam pra você porque você quer mudar, por exemplo, eu acho que gestores gostam de ouvir coisas. Eu estou mudando porque eu estou em procura de mais responsabilidades, eu estou à procura de mudar. Você vai ter que falar inglês, né? Então eu tô tendo uma dificuldade para traduzir do inglês para o português, que tem, por exemplo, eu quero mudar minha carreira, eu tô procurando ter mais impacto dentro de uma empresa, eu tô procurando assumir mais responsabilidades, eu gostaria de experimentar uma diversidade
diversidade cultural dentro de uma empresa, porque não vai ser só o desafio de coding. Eu também quero melhorar minhas technical skills. Eu gostaria de atingir um outro level, porque eu vejo que um dos desafios hoje de vocês é estar em scaling your application. Então, isso são coisas que gestores gostam de ouvir, e que você não está só procurando alguém para patrocinar teu visto e 3 meses depois você vai estar procurando um outro emprego. Falar que você está procurando uma empresa com visão a longo prazo, você está procurando algo long term, você não está procurando algo, olha, que eu vou começar aí, e aí eu não sei se eu vou gostar ou não, que você realmente, você acha que você tem pontos que podem ajudar o negócio a crescer, e você acredita que a empresa já tem skills que vai te ajudar a crescer. Então você dizer esse tipo de coisas nos momentos certos na entrevista ajuda muito o recrutador. Uma das minhas entrevistas, quando eu fui entrevistado, o cara perguntou: por que eu tenho que contratar você e não o fulano X aqui? Eu falei: porque eu não posso errar. Eu estou querendo mover a minha família de uma situação muito estável e confortável, mas eu gosto da zona de desconforto. Eu acredito que eu sou muito novo ainda para estar acomodado na minha posição. Eu estou procurando o meu next step e eu não posso errar. Diferente das outras pessoas, que se elas errarem, elas podem voltar para casa, que elas moram aí perto. Eu não posso. Então, isso daí o cara, quando eu cheguei aqui na Alemanha, ele falou: cara, você ganhou o CEO da empresa com esse teu comprometimento. Outra entrevista, eles gostam muito quando eles veem que você está tomando uma decisão planejada. Por que você está escolhendo a Alemanha? Pô, eu estou escolhendo a Alemanha porque a Alemanha, ela é um país que você tem que ter uma visão a long term. Ela investe em educação, ela é um país que cuida da família, ela é um país que te dá educação, te dá saúde, que ela não foca em você enriquecer, mas ela está focada em você ter uma melhor qualidade de vida. Quando você consegue articular esse tipo de comentário dentro de uma entrevista, você demonstra maturidade. E isso faz com que recrutadores e pessoas que vão fazer a decisão de te contratar falam: isso é música pro ouvido deles. Com certeza. Eu acho esse resposta que você deu, Paulo, de falar que eu tô buscando o next step, eu tô buscando crescer tecnicamente, quero ter um desafio novo. Esses são os tipos de respostas que você tem que ter. Claro, eu acho melhor, além disso, também adicionar um exemplo, talvez, como você falou, Paulo, vocês estão trabalhando com tecnologia que eu tenho muito interesse. Eu comecei a trabalhar com essa tecnologia faz um ano, mas eu já, atendi o nível que eu posso crescer na minha empresa usando essa tecnologia, mas vocês têm um nível superior onde eu vou aprender mais e crescer mais, e isso para mim é interessante. Esses tipos de respostas são ótimas. E também, fora de tecnologia, talvez falando sobre o tipo de empresa, os valores, a cultura da empresa, talvez uma empresa que está na área de saúde e você tem muito interesse nessa área, ou talvez na área de, não sei, outro tipo de coisa. Se você pode falar que eu já tinha experiência com isso antes, eu trabalhei com educação, então eu quero continuar a trabalhar com educação. Isso é interessante. Também o tamanho da empresa é um grande fator. Muitas startups querem ter pessoas que estão interessadas de trabalhar numa startup, porque você gosta mais dessa cultura de mudar rápido, de realmente ter inovação, um time pequeno fazendo um grande desafio. Então isso, se você tem interesse em uma startup ou já tem experiência numa startup, isso é um outro fator que você tem que ver. E também empresas grandes estão buscando pessoas que estão trabalhando em empresas grandes, ou às vezes também essas empresas grandes que é pessoas que já trabalham em startup, para você colocar esse feeling da startup dentro da empresa. Então tem todos esses fatores que você tem que pensar, analisar, estudar para ser preparado e conectar sua experiência com o que eles estão buscando, igual o Paulo falou. Exatamente. Não falar: putz, eu tô desesperado correndo daqui, preciso qualquer coisa. Se eles sentem isso, eles vão sentir que você tá usando eles, né? Que é muito feio e ninguém quer isso. Exatamente. Essa coisa de planejamento que você falou, Paulo, também é muito, muito bom. Eu quero ir pra Alemanha por causa dessas razões. Talvez eu tenho um primo que trabalha aqui, uma coisa assim, pra eles ver que realmente você não vai
chegar e ir embora em breve. Exatamente. Aí, outra coisa que eu acho importante falar em questão de tecnologia, isso eu vejo muita gente defendendo bandeira de tecnologia e cara, isso mata você de um jeito. Eu sou Java, eu sou Go, eu sou React, eu sou Vue, vamos brigar porque um é melhor que o outro. Isso não é Power Rangers. Hoje nós estamos falando de sistemas distribuídos, galera. Sistemas distribuídos, a ideia é que você consiga mesclar 282 mil tecnologias dentro da tua empresa. Então, assim, você tem que mostrar o seu pragmatismo. Olha, eu sou muito confortável com tecnologia X, mas o que eu sempre busco é entender o problema que eu estou indo que resolver. Se eu e o meu stakeholder nós estamos na mesma página, baseado nisso, qual é o melhor jeito de resolver o problema? Se o que eu estou confortável não é o melhor jeito, por exemplo, hoje a minha linguagem número 1 é Ruby. É Ruby on Rails, cara, eu amo, eu destruo, modéstia à parte, eu tenho um bom conhecimento mesmo, são 10 anos trabalhando, mas cara, Paulo, se aplica isso em tudo que tem na Blacklane? Não, porque eu realmente tenho que falar, cara, o que eu tô tentando resolver? Qual que é a melhor solução possível? Então hoje nós temos soluções em Go, a gente tem solução em Kotlin, a nossa streaming pipeline é usando Kafka, então baseado nisso eu só crio consumidores de mensagem. Então é muito importante que você passe pro recrutador que você sim tem linguagens que você é mais confortável, mas o que você está sempre buscando é como eu posso dar suporte pro business crescer. Qual é a melhor solução que eu posso empregar aqui? Qual é a melhor tecnologia que eu posso agregar aqui? E se eu não sei, eu vou ser o primeiro a dizer e vou falar, cara, eu preciso de um tempo para aprender e para implementar. Então não vá 100%. Cara, eu só mexo com React. React é minha vida, meu Deus do céu. Porque assim, quando a gente terminar esse podcast, num novo JavaScript Framework será criado e pode ser que React já não seja mais o bola da vez. Não, muito bom, muito bom. Para complementar, é verdade mesmo. Eu penso assim, isso é um dos positivos dos brasileiros, eu acho. Uma vez eu estava no meetup com vários brasileiros que acabaram de mudar para Vancouver e tinha um canadense lá também, e ele ficou muito impressionado que o fato que quase todos os programadores que estavam na sala trabalhou com vários tipos de linguagens ao longo da carreira, que no Canadá às vezes pessoas são um pouco mais especialistas, mas no Brasil eu vejo que pessoas trabalham com vários tipos de linguagem de programação. Então a sua habilidade de aprender rápido e se adaptar é uma coisa muito positiva que você tem que mostrar que você consegue realmente trabalhar com isso. E às vezes empresas estão tipo, eu tô nem aí com qual tipo de linguagem de programação você trabalha. Exatamente. Eu só quero alguém que é inteligente e sabe resolver problemas. Então, sim, isso é uma coisa que durante sua entrevista, se você consegue falar isso, mostrar isso com exemplos e prova e evidência da sua carreira, é um ponto muito forte. Porque hoje eu acho que se você pegar... Eu quero escalar minha aplicação, beleza. Eu vou usar um Kafka, eu vou usar um Amazon SQS, eu vou usar um RabbitMQ. Cara, você só precisa saber o conceito de message para processo assíncrono. Tá, aí no meu back-end, basicamente eu vou criar um producer e um consumer. Então, às vezes as pessoas elas estão muito mais atrás de como você organiza, você tem um problema, como você pega esse problema grande e quebra ele em probleminhas menores, e como você aplica algo, como você resolve esse problema de uma maneira agnóstica em relação à tecnologia, porque o último step vai ser, eu vou fazer isso na linguagem tal. Então, não se apegue tanto a falar, meu Deus, eu sou o Jedi do Ruby on Rails. Claro que isso em Berlim e no Canadá vão te ajudar muito, mas... A gente tá procurando alguns Jedi's de Ruby on Rails aqui, então isso não é ruim. Até ia abrir agora pra gente encerrar. Se vocês quiserem compartilhar aí, fazer um jabá dos eventos, eu sei que tá vindo um evento aí agora da VanHack e vocês comentaram que tem algumas oportunidades abertas aí também, né? Agora é a hora de fazer a propaganda. Tá bom. Sim, então a gente tá planejando, a gente vai fazer um evento de contratação gigante em São Paulo, onde a gente vai ter empresas da Europa também e do Canadá que estão à procura de... A gente não tem um número ainda, mas
com certeza mais de 100 programadores com vagas para mais de 100 pessoas, até mais. Então a gente tá abrindo as inscrições agora, é só vanhack.com/São Paulo para entrar no site. E eu já fiz esse evento 2 vezes e cada vez tinha mais de 50 pessoas contratadas. Eu acho que vocês até tinham aqui falando no podcast antes, Gilberto. Mas além disso, a gente tá também fazendo um evento em Vancouver, onde a gente vai trazer 15 programadores para Vancouver, e também a gente vai fazer esse evento em vários outros lugares. Esse evento chama Leap, onde a gente realmente traz você para a cidade, você consegue conhecer a cidade e fazer entrevistas lá com a empresa, as empresas lá. E também, se você tem interesse em trabalhar fora, a gente tem mais de 100 vagas abertas no vanhack.com, então sempre contratando. Esse ano a gente ajudou mais de 250 pessoas a conseguir empregos, maioria brasileira, e nossa meta é ser a maior empresa de recrutamento internacional para programadores no mundo. Então estamos chegando aí. Bom, a Blacklane, para o ano de 2019, nossa meta é crescer o nosso time de engenharia em 20%. Eu estou desesperado por desenvolvedores front-end. Eu mandei o meu e-mail pro pessoal do PodTag, se eles puderem divulgar meu e-mail dizendo: se você é front-end developer, se você quer um desafio na cidade mais cool da Alemanha aqui, você não precisa saber falar alemão para sobreviver aqui. Isso é verdade. Cara, me manda um e-mail que a gente quer contratar agora de bate-pronto 4 React Developers pro nosso time, e vão ter mais contratações aí ao longo do ano. E ainda gostaria só de deixar um desafio aí pro pessoal do PodTag, se eles quiserem fazer uma live sobre como responder coisas em entrevistas, estou me colocando à disposição aí para responder perguntas que o pessoal possa ter, meus amigos. Porra, que massa, vamos ajudar esse pessoal aí, então... Vamos fazer sim, com certeza. Organiza o evento que eu tô à disposição aí para fazer um pouco de coaching e mentoring. Ô, louco, que massa. Legal, muito obrigado. Bom, vai rolar sim. E você, ouvinte, quiser o e-mail do Paulo pra mandar, tá? Deposita na nossa conta que a gente passa. Não, brincadeira. Bom, queria agradecer você, Paulo, queria agradecer você, Ilha, muito conhecimento, foi muito legal. Espero que tenha sido muito importante para os nossos ouvintes também. Esse é um tema que há muito tempo os ouvintes estavam pedindo, porque a gente sempre tem, através do quadro Tagueando pelo Mundo, a gente convida desenvolvedores em outros países e a gente vê como foi o processo do desenvolvedor. Mas olhar do ponto de vista do recrutador é uma coisa muito bacana, e eu acredito que as pessoas vão tirar bons insights para melhorar o perfil delas, se elas realmente tem o objetivo aí de partir aí para a Alemanha, para o Canadá ou para outros países. Então, realmente, muito obrigado pela participação de vocês, e eu tô dando uma atualizada aqui no meu LinkedIn agora vai. Valeu, gente, muito obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer passar um tempo com vocês. E se tem alguém que está escutando tem qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, contact@vanhack.com, a gente responde suas dúvidas sem problemas. É isso aí, muito obrigado a você, ouvinte, pela sua participação. Não esqueça que esse episódio foi trazido para você pela Impulso Network, a nossa patrocinadora. Então acessa lá impulso.network ou acessa o link aqui na descrição para entrar e conhecer essa comunidade maravilhosa. Entre em todas as nossas comunidades e nos vemos no próximo episódio. Aquele abraço, tchau. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.